Olá, estamos aqui no segundo episódio do seu podcast Roda de Negócios e mais uma vez estamos recebendo o CEO da empresa DS Liberdade, o nosso amigo Humberto. Humberto, como estamos? Tudo bem, João? Como estamos? Estamos bem, apesar do susto, né? Sim, é verdade. Tivemos aqui em Portugal, para quem não vive aqui, né? Tivemos um abalo sísmico em Lisboa, principalmente. Chegou até a sentir no Porto, né? Foi um susto. Eu estava em Lisboa, fiquei de quarta a sexta, acabei vindo antes, então não tive essa sensação. Mas graças a Deus os danos não foram tão graves e coisa. Acho que foi mais na linha do susto, né? Sim, mas entretanto, Humberto, como que os seguros eles podem nos proteger desses desastres naturais, dessas infelicidades que podem acontecer? Olha, eu sempre sou uma pessoa um pouco com o pé no chão. Eu acho que o seguro é sempre uma proteção, seja no caráter que for. Então, acho que o seguro saúde e o seguro patrimonial nessa hora é fundamental ter, né? A gente não sabe quando isso pode acontecer. Então, Sim. eu acho que é sempre importante, independente de onde você mora, do país, disso, você ter o seu patrimônio protegido e sua família na parte da saúde. Sim, perfeito. A Roda de Negócios é um podcast numa parceria entre a DS Liberdade e a página Brasileiros em Braga. E, primeiramente, nós gostaríamos, antes de entrar no nosso assunto principal de hoje, agradecer a todos vocês que partilharam o nosso conteúdo, que comentam e mandam todos os dias suas perguntas. O nosso podcast é feito para vocês. Sem vocês, não faria sentido algum a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, o nosso muito obrigado, desde o nosso diretor ali, o Zezé, até o meu muito obrigado. Não sei se o Humberto quer completar alguma coisa. A gente agradece aí, nosso papel é poder ajudar a esclarecer as dúvidas. Então, se os nossos amigos tiverem muitas dúvidas e colocarem para a gente, facilita o nosso trabalho, né, João? Sim. Então, e vamos agradecer também muito essa audiência, né? Sim. Então, nosso muito obrigado. Fica aí o nosso registro a você que está dedicando um pouquinho do seu tempo para escutar e tirar suas dúvidas conosco. E falando em dúvidas, nós temos os nossos seguidores enviando todos os dias perguntas a respeito do mercado imobiliário e esse paralelo entre Brasil e Portugal. Humberto, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente e é a seguinte questão: qual é o passo a passo para a compra do seu primeiro imóvel aqui em Portugal, sendo você estando no Brasil ou estando cá? Olha, o primeiro passo, João, voltamos no primeiro episódio à questão do processo de pagamento. Se a pessoa for recorrer a capitais próprios ou a crédito, para não voltar no tema, se for a crédito, primeiro falar com o intermediário de crédito para saber o real valor que você pode ir. Quem não vai recorrer a crédito já tem um valor consigo, sabe onde vai. Sim. Então, acho que vai desde a definição do valor de compra, saber onde quer comprar, né? Ver a relação trabalho-localização, porque a gente sabe o quanto é custoso para a pessoa trabalhar longe de onde mora. Então, escolher o lugar e depois também saber a característica própria, né? O que gosta, ver toda essa parte e a gente começar a traçar o plano de compra para essa pessoa. Sim. Né? Nós costumamos tratar com nossos clientes também. Para você ter sucesso na sua procura do seu imóvel, você precisa ter, acima de tudo, clareza daquilo que você deseja. E essa clareza entra uma pergunta muito recorrente também da nossa página: por que eu devo contactar um consultor imobiliário? Qual é o papel dele nessa atividade, dessa procura desse imóvel? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar, né, João? Eu acho que antigamente, quando você tinha uma dor, a sua avó falava: toma um chá disso, toma um chá daquilo. Hoje, quando a gente tem dor, vai no médico. Quando eu tenho dor de dente, vou no dentista. Se o meu cão tem um problema, vai no veterinário. Eu acho que se vai comprar casa, tem que procurar um profissional do setor também, para ser protegido. Então, o que acontece? Nosso papel, quando ajuda um cliente a comprar casa, é um papel de dar segurança jurídica, de dar apoio à análise do imóvel
Quer dizer, eu vou para visita, eu vejo se o imóvel não tem infiltrações, não tem problemas ali, que estão meio que não estão à vista do cliente normal. O cliente normal não entende, às vezes Problemas está ali estruturais ali. estrutural. Então a gente é proteger ele para fazer uma compra mais assertiva. Depois também analisar os documentos do imóvel para ver se está tudo direitinho, tudo. E depois todo apoio processual seguinte, né? Ajudar a concretização da compra, desde análise de sinal, times todos, para ter tudo do jeito confortável, que não tenha nenhuma dor de cabeça nesse processo. Perfeito. Agora, a outra parte. Eu consigo fazer essa procura sozinho? Consegue, muito tranquilo. Agora, lógico, um leigo pode aí recorrer a pequenos erros que podem ter prejuízo diante disso. Sim. Então, eu sempre aconselharia estar com um profissional. E eu acho que é escolher um profissional único, não ficar vendo com várias pessoas, coisas. Escolhe um que você já conheça, que sinta confortável, que gere confiança. Esse profissional vai te apoiar bem. Sim. E até porque ele pode contactar as outras agências para fazer modo de partilha, não há nenhum problema quanto a isso, né? Olha, Portugal, principalmente, uma das coisas que é muito interessante, as imobiliárias partilham negócios. E isso eu falo que 95% das imobiliárias partilham negócio. O cliente nunca vai estar prejudicado de falar com o consultor. E esse consultor é que vai desbloquear a visita, levantar todas as particularidades do imóvel. É um conforto também para o cliente ter uma pessoa o assessorando nesse momento. E depois ele vai achar, se ele não tiver o imóvel, ele vai achar com um colega de outra loja. Existe um bom relacionamento normalmente entre as imobiliárias, então é muito pacífico isso. Isso é muito bom, né? E existem relatos, o ponto principal para mim do que você disse é a segurança jurídica. Existem diversos relatos de brasileiros que fizeram negócios com particular, vamos dizer assim, e foram vítimas de golpes, né? Então, você fazer isso numa imobiliária que tem uma sede, que tem uma pessoa habilitada para fazer, você ganha uma segurança que, ao meu ver, não tem preço, né? Até porque a imobiliária tem que seguir normas legais, né? Geridas pelo INPIC, que é o órgão que regulamenta o imobiliário. Então, ela não pode permitir que aconteçam certas coisas que podem recorrer ao cliente e ter um prejuízo, desde do imóvel, da transferência da propriedade, desde até de branqueamento de capitais, que é uma coisa seríssima, né? Então, tem muitas situações que um cliente final, às vezes, pode cair num erro por não conhecimento. Sim. É o que eu sempre falo, a questão da informação, né, João? Nós Exatamente. falamos no outro. Tem da informação, muda de figura, né? Sim. E, Roberto, o que seria branqueamento de capitais? Branqueamento de capitais são recursos não declarados, vamos dizer assim, né? Existe uma legislação que você tem um limite de poder pagar um imóvel em numerário para estrangeiro e para nacionais. Então, tudo isso tem uma legislação que controla isso. Então, a gente tem que estar em cumprimento com a legislação para não ter nenhum problema. Sim. Né? Uma outra pergunta muito recorrente também em nossa página Humberto, estou andando pela minha rua e gostei de um imóvel que está arrendado. Eu tenho a possibilidade de adquirir esse imóvel? Como que funciona essa desapropriação do inquilino junto ao proprietário? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Aí é uma das questões muito importantes também ter um acompanhamento profissional. Porque o imóvel está à venda, mas nós vamos ter que perceber como é que está o contrato de arrendamento. Um contrato de arrendamento é soberano. Então, o João comprou um imóvel do Humberto, se tiver um inquilino, esse inquilino, o contrato tem que ser mantido. Então, mais do que nunca, a informação, saber o tempo que finaliza o contrato, qual a garantia que o cliente, que o inquilino vai sair. Então, todo esse processo de assessoria é muito importante e profissional pelo conhecimento de causa, né? Sim. Tem inquilinos, às vezes, que têm contratos, arrendamentos baixos e contratos muito longos. Toda essa questão precisa ser feita com um profissional e uma equipe jurídica. Sim. Nós aqui, por exemplo, temos equipe jurídica, não são todas as imobiliárias que eu tenho. Então, para estar protegido, precisa analisar isso para ver se é viável ou não
avançar com a compra. Tem situações que vão ser viáveis, a maioria, mas algumas existe uma complicação ali que eu não ajudaria um cliente a avançar com o negócio devido ao risco que ele pode correr. Perfeito. Uma coisa que nós não temos lá no Brasil, ou não é algo que seja tão relevante, é a certificação energética. Então, muitos brasileiros que estão cá e brasileiros que ainda estão no Brasil pensando em vir para cá, eles não sabem o que significa o impacto que isso pode ter tanto no arrendamento quanto na venda do imóvel. Você poderia, Humberto, explicar para nós, desmistificar essa questão do certificado energético? Essa é uma pergunta muito boa, João. O certificado energético é um documento que relata toda a capacidade térmica da casa. Então, já começamos aqui com um tema muito sensível, a capacidade térmica da casa. Uma coisa é pensar num país tropical, que nem o Brasil, que nós temos aí tempo bom o ano inteiro. Portugal, nós temos aqui muito caracterizado inverno, verão, outono e primavera. No inverno, essa parte térmica pesa muito e no verão também por causa do calor, né? Sim. Então, o certificado energético é um documento que fala toda a capacidade térmica do imóvel e também tem uma coisa interessante, ele fala o que pode ser melhorado. Que muita gente só olha para a letra, nem lê o que é aquele conteúdo. Sim. Aquilo é um documento, 4, 5 páginas, que fala tudo isso. Agora, também tem uma outra coisa, mais importante também quanto o certificado energético é a exposição solar. Nós temos situações que o imóvel tem uma capacidade térmica ótima, mas bate pouco sol. Isso também pesa, né? Então, e temos às vezes um imóvel que tem pouca capacidade energética, mas por bater o sol o ano inteiro, ele é muito bom. Então, sempre é aqui um equilíbrio entre certificação energética e exposição solar. Sim. E depois também temos aí muitos casos que às vezes não é só o certificado energético nem a exposição solar. Por exemplo, me alongando um pouco aqui, mas muitos casos às vezes um cliente compra um imóvel, remodela o imóvel, só que o certificado energético ainda está na validade e ele põe para revender. E não altera o certificado energético. Mas se ele colocou vidros duplos no imóvel, pôs aquecimento central, ele já melhorou a capacidade térmica do imóvel. Então também tem isso. Um imóvel remodelado, muitas vezes o certificado energético, por estar em validade ainda, não é alterado. Sim. Então, por isso que eu falo que é importante, mas precisa ter a leitura. Aí entra também, de novo, a questão do apoio de um profissional. Então pega essa dica. Eu posso ter um imóvel num certificado energético C e ele pode se transformar no energético B, num A, e pode ter um imóvel que é E, só que sofreu uma remodelação, não foi alterado, porque está dentro de validade do certificado energético, e ele, se calhar, hoje já é um C. Sim. E falando em remodelação, aqui em Portugal, eles têm muito o hábito de, devido às fachadas serem patrimônio histórico, questão de arquitetura, se remodelar só o recheio, né, que eles dizem aqui, a parte interna, e nessa questão que entra o certificado energético. Né? Sim, sim. O certificado energético vai ser para todo imóvel habitacional, né? Ele é importante e tem que ter, é obrigação legal. Não se faz uma escritura sem um certificado energético. Vamos ter exceções, mas aí é outra história, né? Sim. Mas muitas vezes é isso, principalmente nos centros históricos, que temos aí prédios centenários, aquela fachada não pode ser alterada. A própria gestão não permite, né? Então, mas temos aí às vezes imóveis num prédio que é histórico, já foi remodelada a fachada, mas ela é uma revitalização da fachada anterior e dentro é um apartamento espetacular. Sim, sem perder as suas características ali, né? Arquitetônicas, né? Exato. Uma outra coisa que é muito perguntada pelos nossos seguidores, existe uma diferença muito grande, né, Humberto? Dos condomínios brasileiros para os condomínios portugueses. Né? Os condomínios brasileiros muitas vezes têm um arrendamento até baixo, só que o valor do condomínio chega a ser 3, 4 vezes o valor do arrendamento, devido a ter piscina, quadra de futebol, ginásio, entre outras mais-valias. Quais as principais diferenças do condomínio visto lá do Brasil e o condomínio aqui em Portugal? Olha, João, primeiro o perfil de imóvel, né? O Brasil até é uma questão da segurança também. Hoje os prédios se tornaram microclubes, né?
Temos aí 30, 40, às vezes, áreas de lazer e atividades embutidas dentro de um empreendimento. Portugal, por ser um país seguro, muitos desses já não existem, né? Então aqui os prédios normalmente são prédios sem área de lazer, sem portaria, é o próprio morador que abre, então só isso aí já gera um custo de condomínio infinitamente menor do que no Brasil, né? Nós temos aqui prédios novos com condomínios a 50 euros, que se comparar o Brasil, Sim. por exemplo, é uma diferença significativa. Eu creio que Agora, nem exista é, nesse valor algum condomínio no não, Brasil. não existe. E depois, agora, lógico que também é esse valor, porque não tem os custos de manutenção de toda essa área de lazer. E depois aqui, as freguesias, aqui do lado da loja, temos aqui as piscinas de Nogueira, a pessoa paga €1 lá, passa o dia inteiro lá. Então, tem campos de futebol na cidade, tem parques na cidade. Então, a pessoa não fica deficiente de áreas de conforto e de lazer por não ter no próprio prédio. Isso ajuda muito. Uma coisa importante também é que o condomínio funciona diferente que no Brasil, a parte na hora da venda do imóvel. Hoje em Portugal, isso virou legislação aí há 1 ano e meio, por aí, que para vender o imóvel existe uma obrigatoriedade de uma declaração de condomínio, que vai dizer o quanto é pago, quando é pago, se está todos os pagamentos com o condomínio em dia e se tem obra futura. Porque se tem obra futura, é uma obrigação de quem está vendendo. Se a obra já foi aprovada em assembleia de condomínio, essa obra é responsabilidade de quem compra, mesmo ele, de quem está vendendo imóvel, mesmo que ele não vá usufruir do bem futuramente, é uma obrigação dele. Sim. Ele só é a obrigação do novo proprietário se a assembleia for depois. Agora, lógico, na venda existe muita negociação nisso, um ajuste entre as duas partes, mas é muito interessante isso. O imóvel não existe risco de um cliente comprar um imóvel em Portugal e de repente aparece uma dívida de condomínio. Na própria escritura, a escritura só é feita se tiver essa declaração, hoje em dia, que é muito interessante. É bom que o cliente fica mais protegido, né? Sim. E uma curiosidade também aqui sobre Portugal, os brasileiros eles acabam se chocando muito por não ter um porteiro, que muitas vezes ele recebe as correspondências, as encomendas, né? Aqui em Portugal é muito comum você deixar suas encomendas no café, próximo ao seu condomínio, ou algum comércio que tenha uma casa da sorte, que seria a nossa loteria no Brasil. Então, essa função que é do porteiro lá no Brasil, de receber essas encomendas, acaba sendo terceirizada para os cafés, para os comércios, e é uma coisa que eu acho muito simpática, eu acho muito carinhosa, assim, você ter esse apoio da tua vizinhança, né? O seu vizinho recebe por você, o café recebe por você. Eu acho muito interessante porque acho que a gente, com o passar dos últimos anos, foi perdendo, né, essa relação com vizinhança. Sim, As grandes cidades é um mundo de cada um por si, né? E aqui em Portugal, esse fator de não ter portaria ainda permite essa relação vizinhança, sim, os pequenos comércios ali do entorno. Eu acho, particularmente gosto disso. sim. Eu Acho gosto um muito pouco legal. de uma certa simplicidade nas coisas, né? Sim, Agora, lógico, temos a contrapartida, que seria mais um braço de trabalho que existia, mas é lógico, esse braço também só existe com o custo suportado pelos moradores. sim, Então, eu gosto dessa versão aqui de não ter a portaria, cada um abre sua portinha ali, vai para o seu apartamento. Se quiser fazer um ginásio, uma academia aqui em Portugal, né? Vai lá e se inscreve. Quer fazer um churrasco, tem parques que tem as churrasqueiras, então sim. não se perde nada, né? E aqui em Portugal, pelo menos em Braga, você encontra academias a partir de 19 euros a mensalidade. Então é um valor bem acessível, eu acredito que a todos, né? Sim. Virando a página do imobiliário, falando em relacionamentos, como a gente entrou aqui nesse assunto agora, Humberto, quando você for ao Mercadona, você vai deixar o seu abacaxi virado para cima ou virado para baixo? Ô, João, aí você me pegou, eu não estava esperando essa pergunta aqui na entrevista. Olha, eu sou muito bem casado, então eu quando for no Mercadona, nas próximas compras, não vou comprar ananás, não vai estar no meu carrinho.
eu achei uma estratégia de marketing muito interessante. E olha, mas acho muito boa ideia. Então, para quem vai no Mercadona, se encontrar o ananás correspondente aí e der match, né? Acho que é o termo Sim. que o pessoal usa. Olha, o Mercadona encontra o parceiro e depois vem aqui que nós vamos ajudar o crédito e a compra da sua casa. A casa dos seus sonhos vai estar aqui. Isso eu tenho certeza, não tenha dúvida disso. Uma outra notícia que foi bastante divulgada pelos jornais aqui em Portugal, voltando de novo lá para o imobiliário, é essa questão do parcelamento, financiamento de imóveis a 100% pela banca lá, pelo Banco de Portugal. Então, Há João, quanto isso já está na prática na vida das imobiliárias? Existem muitas pessoas fazendo esse tipo de anúncio. Qual o escalão? O que se sabe até o momento sobre isso? olha, João, nós temos já uma equação que é possível o crédito 100%, que não é muito divulgada, que é quando tem um imóvel do próprio banco. Isso já existe, independente de nacionalidade, consegue-se um crédito a 100%. Agora, não existe quase opções para esse tipo. Os bancos não têm produto nesse sentido praticamente, então por isso acaba sendo quase inexistente. Que como a inadimplência em Portugal é baixa, não existe quase retomas bancárias que venham para o mercado da revenda do banco. Então acaba sendo quase nula essa equação do crédito a 100% para imóveis do banco. Agora, o que que acontece? Já existe aí a análise, já tem uma vamos dizer assim, um entendimento para uma aprovação de 100% de crédito para jovens. Nós, aqui da DS Liberdade, não estamos fazendo nenhum tipo de marketing nesse sentido, porque é uma situação que ainda carece de aprovação, carece depois de homologação e precisa ter toda uma regulamentação para essa homologação. Existe um Banco de Portugal que não sei até quanto vai permitir isso, né? Nós tivemos uma crise em 2011 que por causa do crédito a 100% tivemos muito problemas para o povo português, de pessoas que não conseguiram pagar devido à crise que se existiu. Então, uma das coisas que foi bloqueada na época foi o crédito a 100%. Então, ainda existe aqui uma certa, eu acho que um certo receio de uma grande parte dos órgãos regulamentadores nesse sentido. Torço para que aprove, né? Torço que aprove. Vamos ajudar muitas famílias que às vezes não conseguem comprar um imóvel. Sim. Mas eu tenho sempre o pé no chão. A gente tem que aguardar. Quem tem capacidade, eu não esperaria, porque pode, do mesmo jeito que pode demorar 2 meses, pode demorar 1 ano. Sim. E às vezes a pessoa pode até perder uma oportunidade. Se tiver um casal jovem que tem um emprego estável, emprego bom e tem a condição, não sei, será que vale a pena esperar? Será que daqui a 1 ano eles têm a mesma condição? Então, eu sou um pouco conservador nesse sentido. Agora, torço muito que aprove. Sim. Eu penso que o melhor momento para você comprar o seu imóvel é agora. O que é caro é você passar a sua vida toda com um sonho não realizar. Exatamente. Isso que é caro. Exatamente. Agora, você reunir condições. O crédito, ele vem para dar uma paridade, né, entre as classes da população e oportunizar para que eles possam adquirir um imóvel também, mesmo que não tenha rendimentos tão compatíveis contra a outra classe. E Até porque é uma regulamentação, né? O crédito nada mais é que é uma conta de poupança de X pessoas que existe no banco que ajuda a ajudar a um outro grupo um de sistema pessoas. de cooperativa, né? É nada mais que isso, né? Então é importante sim, acho que o tema. O melhor momento é agora. Eu não sei se você vai usar crédito, se você tem capital próprio. Eu só sei o seguinte: você vai comprar o seu próximo imóvel e você vai encontrar o seu sonho aqui na DS Liberdade. Pode me procurar, temos nossos colegas, pode procurar também o Humberto. Nós estamos aqui para servi-los. Humberto, tem alguma consideração final para os nossos ouvintes? O que você
Achou? Você quer falar mais sobre o Mercadona? Faltou Não, alguma não, não. coisa? Não tem, vamos encerrar aqui. Queria agradecer mais uma vez e falar para todos o nosso público, né? Sim. A Braga, a sua página, para mim, é uma página nossa, né? Que é uma página que ajuda a comunidade, tanto a brasileira como a portuguesa. O que eu diria é perguntem, perguntem, perguntem. Com informação, todos vão ser mais assertivos nos próximos passos. E nós estamos aqui para ajudá-los. Perfeito. Todos os dias vamos deixar uma caixinha de perguntas. Deixe a sua pergunta, deixe seu comentário. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. E a DS Liberdade, ela sempre está a te servir para o melhor negócio. Até a próxima, pessoal. Até a Adeus. próxima.